falar para vocês um pouco a respeito de impressora 3D, tá? Impressora 3D é uma tecnologia que já tem muito tempo. A tecnologia FDM, que é a tecnologia que a gente usa aqui, ela é muito antiga, ela tem aí perto de uns 30 anos já de existência. E como é que ela funciona? Basicamente, a impressora 3D, ela tem um carretel, como esse aqui, ó, como esse carretel aqui, e daqui sai um filamento, né, que entra dentro de um hot end, que é um biquinho, que fica mais ou menos a 240 graus centígrados, e esse filamento aqui, ele tem a espessura de 1,75 milímetros. Quando ele sai, ele esquenta ele sai pelo biquinho do hot end, ele sai geralmente com a espessura de 0,4, pode ser menor também, tem até a espessura de 0,2 milímetros, para você ter maior resolução. Mas o mais comum é que ele sai com 0,4 milímetros. E ele vai depositando uma camada depois da outra, uma camada depois da outra. Ele faz a camada 0, que fica perto do vidro, depois a camada 1, 2, 3, 4, 5, até formar o objeto. Então ele forma o objeto de baixo para cima, tá certo? Então o que acontece? Depois de algumas horas, lógico, tem peça que imprime em 15 minutos, se a peça for grande, ela vai demorar muito mais tempo para imprimir, ela pode demorar horas, pode demorar inclusive vários dias para imprimir. Nós aqui no Animob Game nós temos 4 impressoras 3D e nós produzimos muitas coisas com impressora 3D. Um exemplo de impressora 3D é isso aqui, ó. Isso aqui é um tanque, né? É um carrinho de esteira, né? Totalmente feito na impressora 3D. Nós modelamos isso aqui num programa, tá certo? E depois a gente imprime e encaixa todas as peças. Nesse veículo aqui em específico, nós combinamos várias coisas. Então ele não tem só peça de plástico, ele tem peça de aço, ele tem peça de alumínio, tá certo? Ele tem a esteira, que é de silicone, que também foi feito na impressora 3D, tá certo? Da mesma maneira, esse veículozinho aqui, que a gente chama de jipinho, esse jipe aqui, ele foi feito na impressora 3D também, né? E misturamos materiais, então nós fizemos parte em alumínio e as partes que conectam alumínio em plástico, feitos na impressora 3D, depois colocamos uma placa eletrônica. Então nós conseguimos produzir muitos kits desse daqui. Como nós temos várias impressoras, nós deixamos essas impressoras imprimindo dia e noite, e elas produzem dezenas desses objetos, ok? Que nós usamos no nosso próprio curso. O Thingiverse, que é um site que tem muitos objetos prontos. Esses objetos são estatuazinhas, que nem essa que está aparecendo aqui em cima agora, ó. Tá vendo? Ó, essa cabeça de dinossauro apareceu no Thingiverse. Eu falei, nossa, que legal, vou imprimir as cabeças de dinossauro. Tem, que mais? Tem um carrinho que a gente fez 100% na impressora 3D. Dá uma olhada nele aqui, ó, esse vermelhinho aqui. Tá vendo? Então você pode imprimir coisas que você projetou, coisas que já estavam na internet, projetos de outras pessoas. É lógico que eu vou falar assim, o mais legal mesmo é você imprimir os seus projetos, coisa que você fez, que tem uma utilidade grande para você mesmo. A impressora 3D ela é utilizada em muitos lugares. A indústria de aviões, por exemplo, ela já utiliza a impressora 3D há muito tempo, né? Pelo menos uns mais de 20 anos ela utiliza a impressora 3D. Muitas peças dos aviões são feitas em impressora 3D. Quer dizer, antigamente as pessoas pensavam assim, não, a impressora 3D é só para fazer o protótipo, para você ver como é que vai ficar. Hoje isso está mudando. Por quê? Porque hoje você consegue comprar dezenas, centenas, milhares de impressora 3D, então você tem linha de produção. Tem uma fábrica nos Estados Unidos, aparece a foto agora aqui, ó, mostra a foto. Essa fábrica tem 130 impressoras 3D e você manda um objeto para ele lá e fala assim, ó, eu quero 5.000 objetos, eles imprimem 5.000 para você e te entrega depois de 3 dias, 2 dias, depende da velocidade com que a tua peça pode ser impressa. Então, assim, já existe negócios baseados em impressora 3D. Uma coisa legal também, tem várias aplicações, né? Eu vou falar de uma aplicação. Há um tempo atrás, apareceu um site
que eles criaram uma mão biônica. Por quê? As próteses de mão, elas custam dezenas, às vezes, milhares de dólares. Elas eram muito caras, lógico, eram muito boas, mas também muito caras. Então muita gente não podia comprar, tá certo? Então o que aconteceu? Eles fizeram um projeto de prótese biônica, né? Ó, mostra a foto aqui dessa prótese. É uma prótese que é feita totalmente na impressora 3D. E algumas têm motor, como essa daqui, ó, essa mão aqui ela tem motor. E tem uma outra mão biônica que não tem motor, tá? Que a pessoa que usa prótese, por exemplo, geralmente ela tem um antebraço ainda, e ela consegue fazer o movimento e aí abre e fecha a mão. Agora, nesse vídeo aqui vocês conseguem ver a pessoa mexendo a mão e ao mesmo tempo que ele dobra um pouco a mão fecha. Isso daí é uma prótese passiva, ela não tem motor dentro dela, não precisa ter bateria. Então é uma prótese muito barata, muito simples, mas para quem não tem nada, é viável de se construir isso daí. Porque você imprime numa impressora 3D e ajusta no braço da pessoa e está lá, a pessoa já pode usar. Então assim, muitas coisas que só podiam ser feitas antigamente numa grande empresa, hoje pode ser feito com uma impressora 3D. Só para vocês terem uma ideia, se você for fazer um molde de aço de uma peça desse tamanho aqui, ela deve sair mais ou menos uns 40 mil reais. A gente olha um mouse, a gente não dá nada para ele. Um mouse, né, um pedacinho de plástico. Para fabricar esse pedacinho de plástico, o molde disso daqui custa em torno de 40 mil reais. Um molde, mas a indústria não pode ter um molde só, ela tem que ter muitos moldes para fabricar um monte de uma vez. Outro dia eu estava olhando no Mercado Livre, eu quase caí de costa. Eu vi um molde de aço, né, para impressora 3D. Uma jarra, sabe quanto custava? 200 mil reais. O cara estava vendendo lá, fechou a empresa dele. Então, para fabricar uma jarra, gente, um molde custa 200 mil reais. Você vai comprar uma jarra de plástico, você não dá nada. Então você entende isso? Quem podia fazer uma jarra de plástico? Parece uma coisa boba, né? Mas só uma grande empresa podia fazer um negócio desse. Hoje não, uma impressora 3D, você consegue fazer muita coisa. Você faz prótese, você faz um robozinho, você consegue fazer artefatos, capinha de celular, você consegue fazer muita coisa com a impressora 3D. Então assim, uma coisa até que eu acredito que vai acontecer muito é que vão surgir novas profissões por conta da impressora 3D. Vão surgir pequenas indústrias que praticamente ocupam o espaço de uma sala, que vão produzir coisas específicas para necessidades específicas, que é o caso, assim, se você não conhece, eu indico a vocês lerem a Cauda Longa, do Chris Anderson. O Chris Anderson, só para quem não sabe, ele também é criador daquele TED Palestras, é muito legal, aquela palestra de 18 minutos. E o Chris Anderson, ele é editor-chefe da revista Wired, ele mostrou essa teoria da cauda longa, ou seja, antigamente para ser viável fabricar isso aqui, você tinha que fabricar 100 mil, 200 mil, 1 milhão de mouses. Hoje, com a impressora 3D, eu posso fabricar um mouse só para uma determinada pessoa, tá certo? Ó, a pessoa quer um mouse específico só para ele. Estou dando exemplo do mouse, mas é lógico que tem peças específicas para todo tipo de situação, de maquinário específico, de design específico. Então, assim, eu acredito até que por conta da impressão 3D, muitas profissões que eram meio apagadinhas assim vão começar a ter uma maior visibilidade, que, como é o caso, por exemplo, da faculdade do curso de design industrial, né? Mais precisamente o design de produto, porque o design de produto, assim, uma coisa assim, eu sou formado em computação, mas eu sei desenhar em CAD, eu sei projetar algumas coisas mecânicas, e eu acho fantástico esse trabalho do design de produto, que é alguém que desenha um carro, é alguém que desenha uma máquina fotográfica, é um misto, sabe, de desenhista mecânico, de projetista mecânico com um designer, né?
eu acho que tem um quê de técnica e um quê de arte, entendeu? Eu acho particularmente uma profissão fascinante. Eu acho que essa profissão ela vai crescer muito, ela vai possibilitar, inclusive, que muitos designers de produto ou designer industrial, em vez de ele trabalhar com uma grande empresa, ele pode trabalhar freelancer, ele pode trabalhar na casa dele com uma impressora 3D, ele mesmo imprime, ele mesmo testa. Então, assim, eu acho que toda tecnologia que se torna acessível, como é o caso da impressora 3D, traz consigo muita modificação social também, né? Você tem novos empregos, novas oportunidades, novas profissões, novos tipos de indústria, né? Indústrias baseadas em customização. Às vezes você vai fabricar o quê? Um estaleiro, vai fabricar o quê? Talvez 20 barcos grandes, precisa de algumas peças específicas. Ele não vai mandar fazer um molde, gente, de 100 mil reais, de 40 mil reais, não vai fazer. Então é viável, de repente, um estaleiro, se ele tem peças, algumas peças específicas, né? Ele pode fazer essa peça em plástico, ele pode prototipar. É o caso da aviação. Os Boeings, eles usam peças feitas em impressora 3D. Eles usam na cabine, eles usam nas partes internas do avião. E pouca gente sabe disso, né? Porque é uma coisa muito técnica. Mas isso, a impressora 3D, ela até de certa forma, ela é uma revolução silenciosa. Ninguém fica todo o tempo falando de impressora 3D, mas ela está causando uma revolução muito grande. Bom, pessoal, eu queria nesse vídeo dar só uma noção geral, uma impressão do que possa ser a impressão 3D para você, né? E mais adiante faremos outros vídeos explicando outras coisas específicas. A tecnologia 3D ela tem diversos tipos, né? Existe a FDM, existe a impressão SLS, existe a impressão SLA que utiliza laser. Então, assim, com o tempo nós vamos voltar aqui e poder falar de novo para vocês, tá bom?